avanços nas pesquisas, avanço em direção à ignorância. Dizia Sócrates que quanto mais se sabe que nada sabe. Espero não deixar você muito confuso ou muito confusa. Então eu não queria traduzir a minha palestra na pretensão de que você vai encontrar avanços. É apenas um título cosmético. Na ciência a gente avança em direção à nossa ignorância. Se não, vejamos. Assim. Primeiramente, o meu objeto de interesse não é exatamente a glândula pineal. O meu interesse é a compreensão da fisiologia da relação entre o espírito e o corpo, da fisiologia da mediunidade, que seria esse processo de relação entre o espírito e o corpo. E também, quando escolhi a pineal para puxar o fio do novelo do estudo dessa questão, entendo que a pineal ela é uma das ferramentas desse processo. Então, não vamos cair naquela questão de dizer, novamente, sede da alma ou sede, não existe mais isso em neurofisiologia. Há toda uma interligação. Por mais que a sede esteja no cérebro, ninguém vive sem fígado. Então, a pineal ela é o fio da meada de um processo, mas não é a única questão. Veja, a mediunidade ela é uma função de senso-percepção. Como a visão. Você tem os olhos, mas os olhos somente não respondem pela visão. Se você não tiver uma córtex cerebral, como é a córtex occipital, que processe a imagem, você não tem consciência do que os olhos estão vendo. Então, não há visão na sua completude. Da mesma forma, não adianta a pineal captar o que for, se não houver no cérebro capacidade de processar aquelas informações. Então, um papagaio pode até transmitir uma mensagem psicofônica, mas ele não está processando aquilo que ele está falando, porque não tem cérebro para traduzir aquilo num conceito que permita o desenvolvimento do espírito. Então não há completude do fenômeno mediúnico, apesar de ter pineal. Pineal tem desde os peixes, os peixes têm pineal, todos os animais têm pineal, mas não adianta só o órgão que capte a informação, há necessidade de uma estrutura processadora disso, que são as complexas áreas do cérebro. Fui claro nessa questão? Tá? Então não adianta focar só na pineal. Entenda a pineal como um fio da meada. Um fio da meada. Uma motivação aqui do nosso encontro. Interessante também ressaltar que a pineal ela está no meio-fio do corpo. Toda essa área do meio-fio do corpo, que é onde ocorre a fusão dos folhetos embrionários para formar o cilindro. O corpo humano é um cilindro. Inicialmente o embrião é como 3 folhas de papel. A mesoderme, a ectoderme e a endoderme. A endoderme vai formar o intestino e o aparelho respiratório. A mesoderme vai formar os ossos, o sangue e os músculos. A ectoderme vai formar a pele e o sistema nervoso. Essas folhas de papel se enrolam num tubo e se fecham. Quando se enrolam e se encostam, dá para compreender o que eu quero dizer? Porque eu não estou com nenhuma folha aqui para exemplificar. Então é o meio-fio do corpo, é a última unidade que se fecha. E ali há uma grande quantidade de células embrionárias.
Então a pineal, ela, por estar no meio-fio do corpo, ela tem muita célula embrionária. Então, às vezes, você encontra dentro da pineal uma célula muscular, porque a embrionária ela é totipotente, ela se diferencia em vários tipos. Tem célula do sistema imune, tem célula nervosa, células sanguíneas, tem células semelhantes aos osteoclastos, da formação dos ossos, tem de tudo dentro da pineal. Porque lá tem células embrionárias, além, obviamente, de suas células estruturais, que são os pinealócitos, que produzem o hormônio melatonina. E nessa região da pineal, normalmente o terceiro ventrículo, é onde a pineal está mergulhada, nós vamos ter uma grande quantidade de células tronco, que são células embrionárias, e que respondem pela regeneração do cérebro, numa série de renovação celular. Antigamente se pensava que os neurônios eram estruturas fechadas, cicatrizadas, estanques. Hoje se sabe que existe uma plasticidade nervosa, vamos dizer. Isso até o final da vida, até a senilidade, ainda existem essas células. Na esperança de que nós nos renovemos como pessoa, o cérebro guarda células jovens, reconstrutoras. Às vezes a gente usa, às vezes não. Não vocês que são pessoas de luz, mas a maior parte do pessoal que está lá fora não usa. De mim para trás também não. Então essas células são perdidas. Por falta de renovação espiritual, o cérebro não tem como fazer usufruto desse conjunto de células. Então a pineal está metida num meio efervescente, em que não existe um circuito fechado, mas um circuito aberto de proliferação celular, de produção hormonal, de circulação sanguínea. Outra questão interessante também é que a pineal, ela é responsável pelo ritmo de tudo que funciona no organismo. Mas não quer dizer que a pineal tenha uma inteligência que vá fazer isso. Não é essa a questão. Como alguém diz assim, a pineal maior tem mais capacidade. Não é assim. A pineal, ela é apenas um órgão sensorial, como uma célula fotoelétrica. E ela vai captar do mundo astrofísico, o Sol, a Lua, e tudo mais que a ciência está investigando, que interage com o nosso cérebro, que o nosso cérebro, a nossa cabeça é um asteroide que gravita na Terra, porque o ciclo de vigília e sono depende do Sol, os hormônios sexuais dependem da Lua, uma gravidez é um ano lunar, uma ovulação é um mês lunar, e nós temos vários ritmos que são comandados, por isso que essas questões são chamadas Zeitbergers, são forças que coordenam os ritmos do organismo. Assim também ritmos internos, o estado de humor, por exemplo. Então a pineal, ela é um órgão conectivo, ela conecta a gente com o mundo. Mas não é só com o mundo espiritual, não é somente uma conectividade espiritual, é também uma conectividade com a biosfera, com a Terra. Para dizer que oração, que horas você tem que produzir cortisol, hormônio de crescimento, etc. Como é que vai funcionar teu organismo aqui na Terra. Então, a pineal não é só um órgão mediúnico para o além, é também para o aquém. Prova disso é que entre 11, 12 ou 13 anos, a pineal desbloqueia os ovários ou os testículos a produzir hormônio sexual. Então a pineal é responsável pela sexualidade. A sexualidade é uma energia que coloca a gente no mundo, que planta a árvore na terra. Tá claro o que eu quero dizer? É uma metáfora quando eu estou dizendo que planta a árvore na terra. Não, porque às vezes o pessoal está dormindo, depois vem aquelas perguntas. Como é que é isso que planta? Então, ela compreende o que eu quero dizer, que é um órgão conectivo, que conecta tanto com a quem quanto com o além. E o nosso organismo produz uma energia mediúnica também, que é o ectoplasma.
O ectoplasma é uma energia mediúnica. Ele é formado pelo prana, ou energia vital, que vem lá das radiações do Sol, para lá dos neutrinos, e por energia calórica produzida pelo organismo. O ectoplasma é uma maionese fluídica. É uma emulsão de substâncias. Por ser constituído por energia prânica ou energia vital, que vem do mundo espiritual, já vem da outra dimensão, e energia calórica, que é aqui da nossa biosfera, o ectoplasma é uma energia miscível. Miscível é que se mistura tanto com energias do mundo espiritual quanto do mundo terreno. Ficou claro essa ideia? Por isso que todo o processo de relacionamento da matéria com o pensamento precisa do ectoplasma. Todo o processo de relação entre o pensamento, seja mediúnico ou telepático, a interação precisa de ectoplasma. Uma pessoa que não produz o ectoplasma, ela não consegue comandar a matéria, já está desencarnada. Então, esse ectoplasma, ele tem um uso. A pineal, que cuida do ritmo, vai dizer se o ectoplasma vai transitar para o passado ou para o futuro. Se o ectoplasma transitar para o passado, porque sua vontade está agregada ao passado, então vem as mágoas, vem os problemas de relacionamento, vem todo esse universo da mente ligada ao passado. O que ele me fez, o que ela me fez, o que me aconteceu, é a mente voltada para o passado. Então o ectoplasma, ele vai ser dirigido nos túneis do tempo para o passado. A pineal é a usina que vai coordenar o ritmo disso de acordo com a vontade da pessoa. Não é a pineal que faz, mas a vontade da pessoa, através da pineal, que é um órgão que coordena o ritmo, vai dizer se é para o passado ou para o futuro. Quando o ectoplasma está dirigido para o passado, ele se torna energia libidinal, sexual. Então arremessa a pessoa nos dramas dos relacionamentos, desde problemas da sexualidade até da vivência. Por isso que quando Freud estudou o psiquismo humano, ele circulou tanto em torno da sexualidade, porque Freud pesquisou o passado da pessoa. Então, o que vem à tona no passado traz registros da energia da sexualidade, que é a amálgama, o link entre as pessoas. Não sei se eu estou sendo claro. Quando Freud for investigar o devir de uma pessoa, a sua missão, então o ectoplasma da pessoa, ao caminhar pelo seu devir, por suas expectativas, por suas esperanças, por sua trajetória, por sua missão, por seus caminhos, e então o ectoplasma se torna uma energia interativa com o mundo espiritual de luz. É a energia mediúnica na sua essência. Então, quando Freud for investigar isso, aí nós vamos nos deparar com o outro lado da moeda da sexualidade, que é o attachment, o vínculo com a luz, com o além. Nós precisamos de ter um meio caminho entre o passado, para sustentarmos a identidade de nossa história, lógico, mas nem tanto para perdermos o vínculo com o nosso futuro. Está claro? Júlio, estou falando assim com compreensibilidade psicológica? Bom, vamos deixar de falação, vamos à questão seguinte. Como médico, eu vou estudar, portanto, a fenomenologia mediúnica, calcado em cima de um anseio da medicina. Por exemplo, o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde vai colocar, vocês desculpam que eu não tinha visto que a acurácia das letras não dá para enxergar, não é?
Não sei porquê. Dá para enxergar? Não dá, né? Mas vocês vão ter que acreditar em mim, depois chequem no CID-10. Estados de transe e de possessão. Item F44.3. São transtornos caracterizados por perda de identidade com sustentação da noção de meio ambiente. É doença quando o estado de transe está fora do controle da pessoa. Não é doença quando isso está no contexto cultural e religioso. E é diagnóstico diferencial das esquizofrenias, dos transtornos de múltipla personalidade. Estado de transe e possessão é diagnóstico médico. Então interessa à medicina estudar a fisiologia da mediunidade. Também o DSM-4, que é o Manual de Desordens Mentais, de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatric Association, vai colocar, não dá para ler, desculpa, o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de familiares ou de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Já começa a haver uma ideia de que a mediunidade é possível e se diferencia das patologias, das psicoses, das alucinações. Em casos clínicos, vai ficar bem claro, possessão por espíritos. Literalmente, a Associação Americana de Psiquiatria vai dizer, possessão por espíritos. Não deixa dúvida. Aí aqui vai estar escrito, depois você dá uma checada, para ver se eu não estou enganado. Possessão por espíritos. É um transtorno dissociativo? Todo fenômeno mediúnico é uma dissociação mental, mas nem sempre é patológico. Porque vem outra mente que se acopla à sua, ocorre uma dissociação. É lógico, mas nem sempre é patológico. Mas é uma dissociação particular. E configura efetivamente o estado de transe e a ideia de que uma outra personalidade possui a pessoa e que não é múltipla personalidade. Aqui vai estar escrito também, transe de possessão. Porque tem o transe por desdobramento, saída fora do corpo, e tem o transe por possessão, que é incorporação. Para o bem ou para o mal. Para o bem não se chama possessão, se chama incorporação via de regra. Em Psiquiatria e Saúde Mental, o professor Porto, pela Ateneu, vai colocar uma coisa interessante. Ele vai fazer uma diferença entre alucinação e pseudo-alucinação. Uma pena que não saiu bem. Pseudo-alucinação quer dizer o seguinte, parece uma alucinação, mas não é. Só faltou dizer, é mediunidade. Vai dizer, são vozes internas, ou imagens internas alheias à pessoa. Então, só faltou dizer clarividência, clareaudiência, só faltou dizer isso. Essas pseudo-alucinações acontecem fisiologicamente, por exemplo, na fase hipnagógica, quando a pessoa está para dormir, quando ela está pescando, ou está para acordar. Então ela tem uma tendência, às vezes tem alguém conversando na sala, parece que ela está ouvindo o que está na sala. Porque está mesmo, saiu do corpo e foi. Existe o fenômeno do transe. Então, não é que ela alucinou, ela... Olha, a Maria Júlia e o Ney Prieto, há quanto tempo que não os vejo. Só mesmo no Mednesp para a gente se encontrar. Então eu vou começar outra vez a palestra. Aqui é o Qualcem, que é o protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, que coloca o item espiritual como critério de qualidade de vida. Biopsico, sócio, espiritual, Organização Mundial de Saúde. E vai dizer no protocolo que a medicina precisa investigar mais agudamente quais são os itens semiológicos da questão espiritual. Porque em psicologia se sabe, o inconsciente, o consciente, a estrutura do pensamento, o humor. Existe uma discriminação semiológica, mas do espiritual não existe, precisa ser pesquisado. Entende o que eu quero colocar? Que quando nós estamos investigando a fenomenologia mediúnica, nós estamos atendendo um reclamo da medicina oficial.
Está claro? Aí foi que fui estudar, puxei a pineal como sendo o fio do novelo, mas não quer dizer que a pineal ela seja o órgão. Ela é um fio da meada, vamos dizer. Aí, cortando ao microscópio eletrônico, o aparecimento das estruturas que são cristais de apatita, ou seja, nós temos bolinhas de cristal no meio da cabeça, e que, veja, a questão desses cristais, porque são estruturas diamagnéticas, elas interagem com o campo magnético. Se a pineal é um órgão sensorial, e sensorial a campos magnéticos, alguma coisa precisa responder a esse contato com o mundo magnético. Então foi por isso que nós valorizamos essas estruturas, que antes eram entendidas como calcificação, o calcinatium da destruição da glândula, mas evidentemente são estruturas organizadas, estão em casulos como os dentes. E como nós já dissemos em outra conferência, a idade da pessoa não se dá porque a pineal calcifica, porque tem crianças também com pineal, vamos chamar de biomineralização, mas pelo tipo de cristal. Se há muitas lamelas, e essas lamelas são finas, a pessoa já tem mais de 80 anos. Então a idade se dá pela qualidade dessa estrutura, que são esses cristais de apatita. E aqui o espírito, aqui o corpo, a pineal seria o vetor resultante das linhas de tensão de força entre o espírito e o corpo. Entre o espírito e o corpo. É o vetor, é o centro de massa, vamos dizer assim, do jogo das energias. Estaria ali focado na pineal. O interessante é que os cristais da pineal se formam a partir da mitocôndria, que são organelas celulares que têm um cromossomo, que é o cromossomo circular, produz energia e, em tese, já é minha hipótese de trabalho, responsável pela produção do ectoplasma, que acabamos de dizer. Toda célula produz ectoplasma, senão não seria possível o espírito comandá-la, porque o ectoplasma é o meio por onde caminha o pensamento na sua relação com a matéria. Como o som precisa do ar para que vocês vejam, para que vocês ouçam, o som precisa do ar. Assim também, para que o espírito comande a matéria, precisa do ectoplasma. É a interface de transmissão do pensamento na relação com a matéria. Então a mitocôndria, por que é a mitocôndria que produz? Infelizmente, eu pus aqui fórmulas químicas tão bem colocadas. Na verdade, na cascata de elétrons da cadeia respiratória que ocorre nas cristas mitocondriais, há a produção de fótons, mas haveria em tese também, como todo equilíbrio dinâmico numa reação química, por exemplo, você tem ácido clorídrico em solução aquosa. Está aí o Ney Prieto Pérez para me desmentir se não é verdade. É um ácido forte, vai ter 95% do ácido associado e 95% dissociado, próton e cloro. Um ácido acético, um ácido fraco, em solução aquosa, vai ter 95% dissociado, próton e acetato, e 5% só da forma associada. Você muda o pH da água, muda esse equilíbrio dinâmico. Da mesma forma, você tem a formação de fótons que vão ser empacotados no trifosfato de adenosina, formando o ATP, que é a moeda energética do corpo, a caloria. E você vai ter o outro lado da equação, que na minha forma de entender, é um dos componentes do ectoplasma. Então nós respiramos. Quando nós respiramos, o oxigênio chega até a hemoglobina. Você sabe que o oxigênio tem atração pelo ferro, o ferro pelo oxigênio, por isso que o ferro é tão importante no sangue. Respiramos, enferrujamos, porque oxida o ferro. Cada vez que você respira, você enferruja. Elixir da longa vida, não respirar. Respirar o menos possível. Enferruja menos.
E aí esse oxigênio vai chegar até a mitocôndria munido de energia vital, o prana. Porque a planta capta a luz do sol com o prana. E o fitoplâncton captam, e quando exalam o oxigênio, já exalam com essa energia vital. E nós respiramos essa energia vital, que se soma à energia calórica, ao escape da energia calórica produzida pela via energética da mitocôndria e forma o ectoplasma. Eu encontrei uma forma de explicar melhor essa questão. A mitocôndria produz a caloria, mas toda vez que você produz uma energia, existe a produção de energias secundárias. Por exemplo, se eu produzir energia sonora, ao mesmo tempo eu estou produzindo energia calor, não é? Então, uma energia paralela que surge, a mesma coisa, a mitocôndria produz a energia calórica e existe um escape que seria um dos elementos do ectoplasma. Então o ectoplasma seria uma maionese fluídica que seria composto pelo escape da via calórica mitocondrial, que se soma à energia vital ou prana que vem pelo oxigênio. Está claro a questão? E por ser uma energia que vem tanto do mundo espiritual, da dimensão espiritual, ou da dimensão espaço-tempo, para lá da dimensão espaço-tempo, junto com a energia calórica, então é uma energia que é capaz de transitar, seja no mundo, contactar com o mundo biológico, seja com o mundo espiritual. Ela faz essa interface. Tanto é verdade essa questão que a morte na célula começa na mitocôndria. Por quê? Para de produzir ectoplasma, o espírito não consegue mais comandar a célula. Bom, aí a pineal seria uma usina que vai dar o ritmo da produção do ectoplasma. Muito ectoplasma torna a pessoa interativa, mentalmente, mediunicamente. Pouco ectoplasma já concentra mais. Quando a pessoa é muito interativa, ela pode não suportar isso. Então ela desvia o equilíbrio calórico para a formação de caloria. Forma mais caloria, menos ectoplasma. Então a pessoa ela engorda. Não come tanto, mas engorda. E não é por hipotiroidismo. Então por isso que pessoa mais gordinha é bom médium de cura. Começa a trabalhar a mediunidade de cura, é mais fácil emagrecer. Porque exala ectoplasma. O problema é sobrar ectoplasma. Sobrar ectoplasma é problemático, torna a pessoa muito interativa. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, ela começa a ficar nervosa, porque ela fica muito interativa. Produz muito ectoplasma. Então, o ideal é a pessoa drenar isso, vai usar essa energia ectoplásmica, energia de cura. Às vezes a pessoa drena isso para formar pedra. Formações ectópicas no organismo, cistos, pedras e etc. São formações que não compõem a anatomia, são excessos de energia. Eu tenho feito uma experiência, eu não sei se é verdade isso, mas eu tenho feito a experiência o seguinte. Paciente com câncer, assim que está numa condição melhor, fazendo quimioterapia ou rádio, ou fez a cirurgia, já está psíquica e organicamente melhor, começar a doar ectoplasma. Utilizo, inclusive, o símile da homeopatia. Se ele está vencendo o câncer, ele tem a energia anti-câncer. Então, ele vai dar o passe no paciente com câncer que esteja numa condição pior do que ele. Doando ectoplasma, não sobra energia para formar metástase. Então, em tese, se é verdade isso, melhoraria esse perfil. Para refletir, viu? E pesquisar. Não refletir muito. Dizia o autor, quem pensa não casa. Há que se pesquisar. Então a pineal, ela seria esse túnel do tempo, porque ela cuida do ritmo. Por que a pineal se relaciona com o mundo espiritual? Porque ela se relaciona com a dimensão espaço-tempo. Ela está um pouco cá, um pouco lá do outro lado, vamos dizer assim. Por questões magnéticas. Eu tenho a impressão que acontece o seguinte. Ocorreria dentro da pineal uma compensação de campos, viu, Ney? Da mesma forma como o Hernani fez o tensionador, em que há uma compensação de campos, então há um dobramento do espaço, não é assim a teoria de vocês?
A pineal, ela, por os cristais serem diamagnéticos, quando chega o campo magnético, ele repele. Repele um cristal, bate no outro, repele para o outro. Então fica uma mesa de bilhar. Sequestra o campo e ele fica ali pressionado. Isso deve projetar para... seria um tensionador magnético do Hernani, só que fisiológico. Não sei, é verdade. Quando desencarnarmos, saberemos. Então aí, dimensão, espaço-tempo, a quarta dimensão é estudada na ciência, nós não estamos falando de esoterismo, sem nenhum desmerecimento por o esoterismo. É que o esoterismo está além, a ciência ainda está aquém. Aqui um paciente em estado de transe por desdobramento, não é o transe de possessão, é por desdobramento. Esse é um paciente meu que ele apresentava com cerca de 20 anos, e ele apresentava uma dificuldade pragmática, porque ficava mais além do que aquém. E às vezes, por conta disso, tinha confusão mental, flutuava, não era uma psicose porque ele tinha consciência do ambiente, de onde ele estava, mas ele ficava muitas vezes fora de si, e aí ficava sujeito a influências. E sem saber porquê, respondia por atitudes desconexas. Mas não era uma psicose, ele tinha consciência de onde ele estava, como estava no CID-10, no Código Internacional de Doenças. Estado de transe, perda de identidade com manutenção de consciência de meio ambiente. Então, fazendo uma tomografia funcional, você vai ver uma concentração de circulação sanguínea e de metabolismo na região do tálamo e da pineal. Está vendo? Como é verdade essa questão? Você vê na tomografia ali, ó. E depois o laudo, infelizmente, vocês vão ter que acreditar em mim, não está bom. O radiologista lá do HCOR, ele pergunta, mas que resultado que é esse? É variação do normal? Interrogado. Porque nem é doença, mas também não é normal, é mediunidade. Ele põe uma interrogação. Só faltava escrever no laudo, mediunidade. Podia. Aí essa paciente é também o mesmo caso, só que com outro aparelho, uma ressonância funcional mais evoluída aí, também concentração aqui na região epitalâmica e da pineal, e na região occipital, traduzindo um fenômeno de clarividência. Um paciente também com um fenômeno de desdobramento, porque normalmente quando a pessoa tem transe de possessão ou de incorporação, a pessoa tem cristais de apatita em grande quantidade na pineal, aparece na tomografia. Aqui não tem. Não tem, então é mais desdobramento, porque os cristais puxam, sequestram o campo. Então há uma incorporação. Quando tem poucos cristais, a pessoa tem mais facilidade de desdobramento. E no caso desse paciente, nem aparece na tomografia. Esse daqui é plexo coroide, não é pineal. Então o que vai acontecer? Na verdade, ele vai apresentar uma tomografia normal, existe uma leve assimetria dos ventrículos, o que diz mesmo que o cérebro dele é um pouco diferente. É normal, mas é um pouquinho diferente. E no aquele anterior que era o eletrocardiograma, eletroencefalograma. No eletroencefalograma vai aparecer, vocês vão ter que acreditar em mim, vai aparecer ondas frontotemporais. Mas ele não tem epilepsia. Então é o transe. Estou sendo claro na questão? Uma vez eu fiz um programa na TV Bandeirantes. Foi lá, como é que chama aquele repórter que fala assim, vem comigo, como é que chama? Goulart de Andrade. E ele é todo debochado e tal, muito alegre, tal. Chegou no nosso serviço, não acredita em nada daquilo, falou, vamos montar essa sessão que eu quero, chama o Zimifrim, ele falava, como é que fala? Chama aí e tal. Aí eu pus um médium, pus um eletroencefalograma no médium, eu chamei um colega da Escola Paulista de Medicina, que é especialista em eletroencefalo, para me dar um apoio, chamei uns médiums de apoio na minha sala, ele falou, não quero que apague a luz. Eu falei, nossa, aqueles repórteres com a televisão, com tudo, vai, entra em transe aí que vamos começar a filmar. Falei, nossa senhora, que fria.
Né? Aí o médium falou assim para mim, pode deixar, doutor Sérgio, Deus há de ajudar. Eu lembrei assim que Kardec dizia, né, enfrentar a razão face a face, se é verdade, não é? Vai, então vamos em frente. E o médium entrou em transe. Eu nem acreditei naquela hora. Com luz acesa, piada do... Como é que chama? Goulart de Andrade e tal. Entrou em transe. Aí falou, conversa aí com ele, doutor. Aí eu conversei, né, com aquela... Não é? Aí ele começou a olhar com outros olhos. Depois ele falou assim, doutor, faz o seguinte, fala para ele alterar o eletroencefalograma. Eu falei, nossa senhora. Eu falei para o espírito, o senhor poderia produzir uma alteração eletroencefalográfica, não é? Quem viu o programa, lembra. Imediatamente o eletroencefalograma... Como é que chama mesmo? Goulart de Andrade. Terminou o programa, naquela hora mesmo, olhou para a câmera e falou o seguinte, convencido? E terminou o programa. Nossa, até hoje eu agradeço a esse espírito. Que não é qualquer espírito que faz isso, né? Essa gentileza. Aqui outra tomografia já apresenta cristais de apatita aqui na pineal. Está vendo o pontinho branco? Está vendo o pontinho branco? Então já é, em tese, médium de incorporação. Veja, a correspondência nem sempre é bionívoca, tá? Para explicar como é que são as variantes disso, demandaria muitas horas. Exposição de casuística. E olha que interessante, no Doppler de artérias cerebrais, vai ter aumento de circulação sanguínea, como é no transe de incorporação, porque é adrenérgico o transe de incorporação. Aumento de circulação sanguínea, sobretudo nas artérias cerebrais médias, que irrigam ali a pineal. E diz que a paciente apresentava dores de cabeça. Exatamente como Jung, viu, Júlio? Relata no primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas. A mulher franzina, que apresentava o transe, com fortes dores de cabeça, e ele examinava o coração e o pulso, como se fosse uma intuição de que algum fenômeno vascular estava acontecendo. Olha só, hein? Aqui, esse caso... muito interessante, um caso que eu acompanhei, eu pedi permissão, foi o caso do Conrado, você falou porque eu podia falar de você. Como foi um caso público, por isso que eu estou... Então tem os cristais aqui da pineal, bastante, porque as minhas imagens estão ruins, viu? Que eu fiz de madrugada, acordei a Márcia, pelo amor de Deus, ajeita isso para mim, e ela fez rápido. Aí ocorre o seguinte, o que o apresentava? Convulsão, com foco frontotemporal, como o outro que entrava em transe também. E o que aconteceu? Ele foi medicado com idantal, e aqui é uma receita que mostra uma tentativa de troca entre idantal e carbamazepina, o Tegretol, porque os remédios não estancavam a convulsão. E aí eu me lembro que o Conrado foi para o Hospital São Paulo, idantalizado, aquela coisa toda, não é? Sendo assistido pela doutora Marlene Nobre, no Centro Espírita Caibar Schutel, e etc. Aí aconteceu uma coisa curiosa, porque o meu filho estava passando muito mal. E eu achava que ele estava com risco de desencarne, porque há 40 dias com febre, pneumonia. Você se recorda daquela época que tinha antibiótico falsificado? Ele estava tomando amoxicilina falsificada. Então ele estava pele e osso, começou a ter necrose epidermoide tóxica. Então sangrava por dentro. Então ele não comia. Chorava ele de dor, chorávamos nós. Eu fiquei desesperado, peguei ele no colo, levei no Centro Espírita Caibar Schutel, era um período da tarde, não tinha assistência. Estava o Conrado ali com 16 anos. E uma turminha que fazia foro espírita e tal. Olha, nós não temos a sessão, mas podemos dar um passe. Quando foi,
que o Conrado recebeu um espírito. Nessa época que ele tinha convulsões, recebeu um espírito que deu um passe e tal. Falou o seguinte: use também a homeopatia. Eu levei para o Marco Pereira. Ele deu uma homeopatia. Em 3 dias meu filho parou de sangrar, não teve mais febre. O espírito falou assim: na semana seguinte volta. Voltei. Começou a me explicar em medicina. Veja, o Conrado trabalhava na padaria. Ele não tinha conhecimento de medicina. O médico começou a me explicar, através dele, o que acontece. Depois falou assim: seu filho melhorou, agora chame seus pacientes. E aí eu, por 6 anos, fiz pesquisa com esse médium. Não é o Conrado? Aí, ó. Foi capa da revista Isto É. Naquela época, a convulsão com internação no Hospital São Paulo, idantalização, etc., se tornou essa maravilha que é a mediunidade. Eu queria fechar aqui a minha falação com a seguinte questão. O nosso cérebro, ele nos conecta com o mundo sensorial, aquilo que nós podemos ver, enxergar, palpar. O mundo externo, não eu. Mas é o coração que nos conecta com o nosso mundo íntimo. A pineal, ela seria o eixo da gangorra entre o cérebro e o coração, ou seja, entre o contato com o mundo externo e o nosso mundo íntimo. Quando a pessoa pesa muito para o sensorial, com interesses de posse, de poder, interesses materiais, vivências materiais exacerbadas, a pessoa perde o foco de si. Quando a pessoa fica muito reclusa em si, ela fica encarcerada nos seus remorsos. Então há que ter um equilíbrio entre o uso do cérebro e o uso do coração. O equilíbrio entre a percepção externa e a percepção do mundo íntimo, que é como nós caminhamos no mundo, é que é a mediunidade. Porque a mediunidade é uma função conectiva. É a conexão sua com o mundo. Como você percebe, caminha o mundo. E nós precisamos viver esse mundo. Eu não vou dizer a mediunidade paranormal. Vamos falar sobre a mediunidade do cotidiano, que é a percepção do outro, de tudo que nos cerca, na holografia de nossas relações mentais, que é a nossa relação com o mundo espiritual, que transita com as nossas relações do vivimundi. Então, a mediunidade é o ponto de equilíbrio. Por isso que o desenvolvimento da mediunidade é como uma árvore. Vai abrir a copa para o além. A árvore é um ser astrofísico, vive de um astro que é o Sol. Mas precisa, para abrir a copa, de raiz. Ninguém vai se projetar para o além, projetar o cérebro para o além, sem ter sua identidade firmada, sua raiz, o coração. Isso que dá o equilíbrio mediúnico. Então, nessa questão que é o tema do congresso, a relação entre o corpo e o espírito, nós temos que lembrar que o coração, inclusive, não está só no peito. Ele se irradia para o cérebro, que só funciona se houver oxigenação, se houver sangue, se houver energia vital. E se irradia para o resto do corpo. As duas estruturas irradiantes para o corpo, o sistema nervoso e o sistema cardiovascular, que estão em toda parte do organismo, a irradiar o nosso mundo íntimo e a receptar o mundo externo. E isso nos convida a um equilíbrio entre o eu e o não eu. Amar o próximo sem deixar de cantar a própria canção. Então nós queria aqui refletir que nós temos uma conexão com o além e uma necessidade de conexão aqui com a vida no nosso planeta e na Terra. E é o equilíbrio disso que perfaz o equilíbrio mediúnico. A pineal, ela é um órgão tanto nervoso quanto circulatório, porque é uma glândula endócrina. Então ela está cercada por coração, ela é abraçada pelo coração, a pineal. Mas ela é constituída de tecido nervoso. Porque ela é o meio-fio
entre a percepção do além e a percepção do estar aqui. Aí está o nosso equilíbrio. Meus caros irmãos, me desculpa um minuto apenas, não podemos esquecer, ainda assim, que a par do que o nosso irmão está colocando no respeito às suas pesquisas incipientes, o contato com Deus não é um contato que transita pelo mundo sensorial. Porque nós ocupamos o mesmo espaço que o Senhor, pois fomos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus. A nossa relação com Deus é tão íntima que não transita pelos sensórios. Portanto, o encontro da verdade pura é a representação do encontro de Deus em nós. E não transitando por nenhum sensório. A verdade não enxerga as diferenças de cor, de raça, de nacionalidade, de pobreza ou de riqueza, de luz e sombra. Porque a verdade não vê, não enxerga, não ouve, a não ser as figurações do amor, expressões de Deus dentro de nós. Quando Cristo nos deixou o legado do amor e nos disse: amai-vos como eu vos amei, é porque já viveu de tudo e transfixou a matéria e encontrou Deus em si. Meus irmãos, não esqueçamos desse legado. Busquemos o encontro do amor em nossos corações, o encontro de Deus. Ainda que tenhamos que viver o universo sensorial, dos degraus da escada de Jacó que nos levam a Deus, que em tudo que vivamos busquemos o amor divino, para além daquilo que os nossos olhos podem enxergar nas nossas diferenças, enxergando a nossa relação de irmandade e de igualdade de uns para com os outros, que somos filhos do mesmo Pai. Que Deus nos abençoe e nos envolva em sua luz, e que os motive a continuar essa pesquisa da medicina e da vida pessoal. A descoberta do Espírito é a descoberta de si mesmo, numa nova epistemologia do saber, na busca da transformação interior. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.